as pedras vivas do templo do Senhor. Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Em marcha para a casa do Pai, com Cristo amigo, com Cristo irmão. Abre caminhos na fé e na esperança, ligados nas mãos e num só coração. Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Então, muito bom dia para todos, ou boa noite, conforme os casos, para aqueles que estão noutras latitudes. Eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos neste domingo onde lembramos também os consagrados, onde também é o dia das eleições, onde é, sobretudo para nós cristãos, o dia da semana, o domingo, dia do Senhor. Quero dar uma palavra também àqueles que estão longe e que querem fazer-se mais de perto através desta transmissão, nomeadamente para o Brasil, para a Califórnia, para a Alemanha, também para a Noruega, portanto, penso que em termos de estrangeiro, em termos de países, talvez sejam mesmo estes que estão connosco, para além de todos os outros que já fazem parte da nossa paróquia em termos virtuais, mas que já funciona também quase como sendo uma paróquia real. Vamos todos neste dia importante para nós por outros motivos, como já há pouco fiz referência. Aliás, eu já cumpri o meu dever cívico, também já votei, foi de facto dos primeiros. Quase que como que, entre aspas, para despachar aquilo que é importante, para que não fique para mais tarde. E dizia eu, para que nós possamos celebrar dignamente esta nossa Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores, as nossas faltas, e melhor mesmo é dizer aquilo que somos e que nem sempre admitimos. Confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Perdoai-nos, Senhor, diz o Marcelo Tiago em São Paulo, no Brasil. Perdoai-nos, Senhor, quando não te ouvimos. Senhor, tende piedade de nós.
Perdoai-nos, Cristo, quando não te seguimos. Cristo, tende piedade de nós. Perdoai-nos, Senhor, se não agimos de acordo com a tua vontade. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Senhor, nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar? Pois, ao que parece, hoje a nossa Eucaristia seria dinamizada pelos de Paradela, que, no entanto, se calhar por causa das eleições, ficaram desorientados. Eu pedia, de facto, por isso, a alguém que habitualmente costuma ler, que o queira fazer, que se aproxime para ler esta primeira leitura, a Nazaré. Leitura do livro de Jeremias. No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Cinge os teus rins e levanta-te, para ires dizer tudo o que eu te ordenar. Não temas diante deles, senão serei eu que te farei temer a sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha de bronze, diante de todo este país, dos reis de Judá e dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque eu estou contigo para te salvar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça defendei-me e salvei-me. Prestai ouvidos e libertai-me.
sois a minha defesa e o meu refúgio. Meu Deus, salvai-me do pecador. Sois vós, Senhor, a minha esperança, a minha confiança desde a juventude. Desde o nascimento vós me sustentais, desde o seio materno sois o meu protetor. A minha boca proclamará a vossa justiça, dia após dia a vossa infinita salvação. Desde a juventude, Deus, vós me ensinais, e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a caridade é paciente, a caridade é benigna. Não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa. Não é inconveniente, não procura o próprio interesse. Não se irrita, não guarda ressentimento. Não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O dom da profecia acabará, o dom das línguas há de crescer, a ciência desaparecerá. Mas a caridade não acaba nunca. De maneira imperfeita, conhecemos, de maneira imperfeita, profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. No presente, nós vemos como um espelho e de maneira confusa. Então, veremos face a face. No presente, conheço de maneira imperfeita. Então, conhecerei como sou conhecido. Agora, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: por certo me citareis o ditado: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região de Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Ora bem, eu pedia ao parente para estar um bocadinho com atenção, porque daqui a bocadinho vou aqui para baixo para falar convosco mais de perto. Antes de mais nada, e para todos, as boas-vindas, como já dizia há pouco, também para os 40 que neste momento estão na nossa companhia, particularmente para aqueles que estão mais longe. E se calhar mais longe é sempre a Austrália, pelo menos para nós. Austrália, Noruega, Suíça, Califórnia, nos Estados Unidos, Brasil, em São Paulo. E penso que de facto se calhar serão estes os países assim mais longínquos, onde alguns dos nossos paroquianos e conterrâneos também se encontram. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa celebração é assim um tanto diferente em relação àquilo que é normal. E é um pouquinho diferente, não é por causa das eleições, nem por causa, de facto, do dia desta semana também dos consagrados. É diferente porque não vou falar sobre isso, e deveria falar. E não vou falar sobre isso porque, entretanto, a gente tem empurrado estas coisas um bocadinho com a barriga, como se costuma dizer, porque as coisas, entretanto, nunca se põem a nosso jeito. Eu estou a falar da pandemia, e porque a pandemia, e porque é a pandemia, e a pandemia para ali, a pandemia para acolá, e aquilo que é para ser feito vai-se adiando, até que chega uma altura, e achei que era importante dizer alguma coisa a este respeito, até para cumprirmos aquilo que diz naquele cartaz que está acolá, de Sínodo 2021-2023, Diocese de Aveiro,
sonhemos juntos o caminho. E é um pouquinho para saber o que é que nós podemos fazer em sínodo, e eu peço também àqueles que estão lá fora, no estrangeiro, que depois no final tomem atenção, porque também vós podeis participar no sínodo, nesta caminhada conjunta, é o que quer dizer a palavra sínodo, porque daqui a bocadinho dir-vos-ei o link, a ligação, onde vós também podereis responder numa plataforma digital da Diocese de Aveiro. Mas daqui a pouco eu direi como é que podereis fazê-lo. É assim, nós, como dizia há pouco, a palavra sínodo é uma palavra grega, como já dizia noutra ocasião. E é uma palavra grega. Estou aqui um bocado aflito porque não sei onde é que meti, de facto, está aqui, a máscara. E então, dizia eu, sínodo é uma palavra grega que é composta por duas palavrinhas. Sine, ou syne, em grego, e odos, que quer dizer caminho, em grego. Synodos, sínodo, quer dizer caminhada em conjunto. E o Papa faz-nos um apelo, o Papa Francisco, para que nós caminhemos conjuntamente com ele, para que todos, não só os bispos, como habitualmente acontece, mas também todos os cristãos de todo o mundo, são convidados a caminhar em conjunto, a analisar a realidade em conjunto, a descobrir aquilo que porventura não está bem em conjunto, aquilo que está bem mas que pode estar melhor, para que nós descobramos isto em conjunto. Eu pensei, o ideal não é isto que eu vou propor hoje. O ideal seria reuniões de grupo, e eu acredito que ainda vamos poder fazer isso. Porque é na reunião do grupo, um dá uma achega, o outro dá outra achega, e faz-se uma síntese, um resumo, e é muito melhor. Só que, entretanto, agora nestas alturas, é uma altura que é pouco propícia a reuniões. E também não quero, sinceramente, por mais cuidados que tenhamos, que se porventura aparecer alguém assim, que depois diga que a culpa é do sínodo. E então, nada melhor, ou nada menos mau, já que o inimigo do bom, do ideal é sempre, nunca é aquilo que a gente quer. E então, dizia eu iria propor-vos que, em casa, isto é só para quem quiser, e por favor, aqueles que não querem ou aqueles que acham que não são capazes, não o façam. Mas aqueles que puderem, em casa, eu arranjei maneira de pôr aqui as perguntas que estão feitas, que o Papa quer que a gente responda, e que a nossa Diocese achou por bem que sejam estas perguntas. E então dizia eu no final, alguém estará a distribuir uma por cada casa para aqueles que quiserem responder. E é um conjunto de perguntas em que eu daqui a pouco vou tentar só explicitar melhor um pouquinho o que é que elas querem dizer, porque algumas são muito complicadas, se calhar. E, portanto, para a gente perceber o que é que pode fazer, para nós percebermos como é que podemos responder, para nós também, assim, deste jeito, em casa, fazermos este sínodo, esta caminhada em conjunto. E depois o que é que a gente faz? Se calhar a melhor maneira talvez não fosse esta, mas já que estamos a falar para pessoas que vêm à missa, isto é anónimo, não é para meter o nome. Não nos interessa, nem interessa à Igreja, nem ao Papa, nem a ninguém, quem é que escreveu e o que é que... interessa sim o que é que as pessoas dizem. Interessa sim é saber o que é que cada um tem a dizer
acerca daquilo que está menos bem ou daquilo que pode estar melhor na Igreja. E então, dizia eu vou-vos dar as folhas na parte final, levarão a folhinha para casa, uma por casa, e depois, são 8 perguntas, mas não é sim nem não, como é evidente. Concorda e tal? Sim. Não, é sim porque, não porque, e por aí fora. Porque, ao fim e ao cabo, senão também não ajuda nada, ou ajudará pouco se eu responder sim e não. Sim e não é muito fácil dizer. Agora, e então estava eu a tentar explicar que a ideia é que, à beira do lume, nesse dia apaguem a televisão, ou desliguem a televisão, e um bocadinho, meia hora talvez seja o tempo necessário para responder. E se não for numa só noite, há mais noites. Só que de facto eu gostaria que pelo menos de hoje a 15 dias que fosse a entrega. E então como é que vai ser? Nós responderemos às perguntas em casa e depois fecha-se, dobra-se a folha, coloca-se dentro de um envelope, preferencialmente branco, que é para a gente saber para que é que serve, e que sabemos logo olhar para o envelope branco, que as pessoas trazem o seu... E então entregam na altura do ofertório. Na altura do ofertório, além do dinheiro, colocam também, de facto, as suas respostas, as respostas que na sua casa se deram e que não têm nome de ninguém. Não tem nome de ninguém. Eu tenho que perguntas é que são estas. Só para ter uma ideia, tem aqui caminhada sinodal e depois tem aqui assim uma introdução. Que rumo deve tomar a Igreja para ser mais Igreja? Pergunta aqui o Papa. Que passos devem ser dados para que a Igreja possa fazer caminho com todos, contando com todos? Ninguém está de fora. Isto é para os praticantes, mas há outras iniciativas em que nós vamos ao encontro também, somos convidados a ir ao encontro daqueles que não estão cá. E porquê é que não estão cá? Daqueles que têm a fé que nós dizemos ter, mas que na prática não a praticam. Porquê? O que é que os levou a sair? E não queremos saber quem é que está a falar. Nem queremos saber, de facto, que é para eles dizerem isto ou aquilo. Eles dizem aquilo que acham que devem dizer, nós dizemos aquilo que achamos que devemos dizer e, de facto, não é fundamental. Peço, por favor, não escrevam o nome. A tua opinião é anónima, juntamente com o de muitas pessoas e grupos, servirá para elaborar a síntese da Diocese de Aveiro. A Diocese de Aveiro, depois eu vou pegar nisto, encaminho para a Diocese fará um resumo de todas estas respostas e estas respostas depois, neste resumo, serão enviados para a comissão que o Papa criou para, de facto, ver, não só acerca de Portugal, mas acerca de todo o mundo, o que é que as pessoas consideram mais importante ou não. Mas que perguntas é que são estas? Ouçam. Por exemplo, a primeira, que esta é dificílima. Estou a brincar e já ireis perceber porquê. Em que concelho resides? Obviamente que a maior parte de nós somos todos de Águeda, mas porventura pode até estar aqui alguém que até nem seja de outro concelho. Portanto, a pergunta surge e depois eu coloquei a tua resposta, 2 pontos. E é nesse espaço a seguir que cada um escreve aquilo que a sua casa considera importante. Segunda pergunta. A Igreja é capaz de escutar as opiniões, as inquietações e as necessidades das pessoas e da sociedade? Cá está. Isto não vai ser sim ou não. É sim por causa disto, é não por causa disto. E é de facto neste sentido que às vezes pode... Então, mas a Igreja, vamos lá ver, a Igreja é capaz de escutar, eu não quero estar aqui a influenciar ninguém, mas eu acho que sim, mas também acho que podia fazer muito melhor. Mas eu não quero responder, acho que isto é sobretudo para dar um exemplo
e às vezes ao dar o exemplo posso estar aqui a condicionar e não é essa a minha ideia. O que é que a Igreja deve fazer para saber escutar melhor? Será que a Igreja nos escuta? Será que a Igreja ouve aquilo que a gente quer dizer? Será que a Igreja percebe aquilo que as pessoas estão à espera? O que é que a Igreja deve fazer para escutar melhor? Esta pergunta, e cada um depois responderá, mas não é fácil também, é por isso que, como digo, o ideal seria estar em grupo, porque depois um manda uma boca, o outro manda outra boca e tal, e não sei o quê. Era muito mais prático, e vai ser mais prático também, mas enquanto isto não acontecer, e para o caso de não acontecer, porque a gente não sabe como é que os nossos especialistas todos, os pneumologistas e por aí fora, sabem estas coisas todas, mas de facto a gente anda assim nesta situação, que já ao tempo que andamos de volta disto, e portanto, como digo, eu acho que era importante que nós respondêssemos, e mesmo que a gente responda aquilo que eles não querem que a gente responda, porque às vezes eles estão ou porque nós interpretamos mal a pergunta, não interessa, isto é anónimo. E uma pessoa pode dizer aquilo que lhe apetecer. Bem, isto é uma forma de dizer, que lhe apetecer com a educação, como é óbvio. Uma pessoa responde aquilo que acha que deve responder. Já deves... Olha, esta estou convencido que é fácil. Já deves ter participado em alguma celebração na igreja, que tomar não seja na missa. Batismo, casamentos, festas, funerais. Que experiência tiveste dessa celebração? O que é que isso te disse? Esteve tudo bem? Teve alguma coisa mal? Não está aqui isto, é que estou aqui a dizer, porque depois uma pessoa de facto pode desenvolver. Que aspectos das celebrações que tu viste é que podem ser melhoradas? Apetecia-me dizer, mas não digo. Não digo porque estou a influenciar. E, portanto, eu não quero influenciar, mas o que eu quero é que, nesta coisa em que nós lidamos tão de perto e que conhecemos tantas situações que não estão bem, ou que podiam estar melhor, nos casamentos, por exemplo, nos batismos, até nos funerais, coisas que a gente vê. Olhem, querem ver os buquês e mais... Isto, a igreja não tem nada a ver com isto, é evidente, mas o chamar pelo nome, às vezes as pessoas que deram os buquês, aquelas coisas assim. E por aí fora. A Igreja favorece a participação ativa de todos os seus membros. Não podia fazer mais para que mais membros fizessem mais coisas? Que aspectos é preciso cuidar melhor? A tua resposta. E depois uma pessoa responde. A Igreja é próxima das pessoas e das suas necessidades. Favorece o diálogo. Que aspectos da vida social, económica e política deveria a Igreja prestar mais atenção? Esta é fácil. Basta só a gente querer responder. A Igreja é capaz de comunicar de modo claro e compreensível as suas decisões? Ouçam lá. Agora é só para vocês verem que isto está na nossa mão. Isto, na nossa mão, pode ser aquilo que falta para mudar muita coisa na Igreja. Por exemplo, será que a Igreja é capaz de comunicar? Como é que a Igreja pode comunicar quando a gente vê, por exemplo, na vida comum, às vezes os nossos bispos todos com aquela vestimenta toda, com as mitras, eu agora estou a ser má língua, e com estas coisas todas, sentir-nos à vontade. Entendem o que eu quero dizer? Isto nem sempre é possível fazer, mas o Papa quer que se faça, e acho muito bem, que este tipo de coisas não pode ser só para alguns. O que está bem ou mal não é só alguns que vão dizer, somos todos que são convidados a dizer.
A Igreja atua de forma responsável, comprometida, transparente? Que mudanças é necessário fazer para a Igreja melhorar o discernimento e a tomada de decisões? Ou seja, às vezes, esta é preciso... Que mudanças é necessário fazer para melhorar o discernimento e a tomada de decisões? Porque para a Igreja tomar alguma decisão, tem que primeiro discernir. Esta é uma palavra complicada. Tem que primeiro afinar, bem, o que é que será melhor, o que é que não será melhor, será isto, será aquilo e tal. E este processo é o processo de discernimento, porque às vezes temos dúvidas. E é fundamental perceber se a Igreja às vezes pensa bem naquilo que quer fazer, porque às vezes as decisões se calhar podem não estar tão bem. E então, o que é que mudanças é necessário fazer para que isto não aconteça? Ou para que isto aconteça, depende do ponto de vista. Finalmente, a última pergunta, partilha, e aqui, meus amigos, toda a gente sabe, partilha algum aspecto da vida da Igreja que mereça mais atenção. Na Igreja, e a Igreja não é... somos nós também, mas nesta Igreja de que fazemos parte, o que é que está mal? O que é que está melhor? O que é que podia estar melhor? E isto, aquelas coisas que nós às vezes vamos dizendo de boca pequena, temos agora a possibilidade de dizer isto às pessoas que interessam ouvir, que interessa que leiam, que interessam saber. E, portanto, é fundamental da nossa parte que haja este esforço para, assim, a pouco e pouco, procurarmos ir mudando um pouquinho as coisas. Eu estou a olhar para o relógio porque, de facto, eu penso, e também se calhar estas pessoas agora, para estar em 48, é porque também acham que isto é importante. E já agora, já que estou a falar para estas pessoas, particularmente para aquelas que estão no estrangeiro, estas perguntas todas estão disponíveis no site, no portal da Diocese de Aveiro, www.diocese- não por baixo, não é o underscore, é o normal, diocese-aveiro.pt, www.diocese-aveiro.pt. Ao fazerem isto, no vosso tablet, no vosso iPad, no vosso telemóvel, no vosso computador, com rede à internet, ao fazerem isso, automaticamente surge o questionário. E ao surgir o questionário, as perguntas surgem, lá na parte, toda a gente as vê, diz uma coisa assim, a gente responde, tem um espaço para responder e depois tem seguinte, clicamos e encontramos a segunda pergunta e assim sucessivamente. No final de todas tem submeter, isto até parece nas finanças, e ao submeter as nossas respostas irão todas elas serem submetidas para a plataforma da Diocese de Aveiro, que depois analisará todas elas. Podem dizer que estão onde diz Conselho, podem dizer que estão no país onde estão, ou podem dizer que o vosso Conselho de origem, que neste caso concreto será o de Águeda. Mas o importante é que respondam. Eu estou a falar para eles, estou a falar para nós todos. Que cada um de nós, porque a Igreja não são os outros, nem são os bispos, nem são os padres, nem é o Papa, somos nós todos. E é nesta caminhada em comum, em conjunto, neste sínodos, neste sínodo, que nós somos convidados a perceber e a saber o que é que temos que mudar. Há muita coisa que está mal na Igreja, toda a gente sabe. Porque esta Igreja é feita por gente pecadora, a começar por mim. E nesta Igreja pecadora, de que nós todos também, se calhar nem sempre nos penitenciamos de coisas que podíamos ter feito e não fizemos e por aí fora, temos agora uma possibilidade. Ouçam, é raríssima estas oportunidades, ó pessoal. É raríssimas estas oportunidades. Isto foi uma autêntica, eu estou convencido, se isto funcionar, isto vai ser uma autêntica pedra no charco.
Porque às vezes a gente diz, olha, para aquilo e tal, eu não concordo nada com os padres que não se casam, eu não concordo nada com as mulheres que não sei quê, eu não concordo não sei quê. Então diz, fala. O que é que tu não concordas? Escreve. Porque se tu, ao fim e ao cabo, te dizes isto e dizes aquilo, mas se ao fim e ao cabo, quando te pede para dizer a tua opinião, tu fechas-te em copas, estou a falar bem ou não? Eu acho que estou. Então pronto. Nós temos o instrumento para isso na mão, que é precisamente estas folhinhas que somos convidados a apresentar. Dá trabalho? Dá. É melhor ver um filme e tal? É melhor de facto a pessoa de facto estar de volta? Mas também não deixa de ser menos verdade que hoje podíamos não ir às eleições e fomos, ou se não fomos ainda, vamos. E vamos estar lá, se calhar, à espera e se calhar não sei o quê, mas é dali que sai alguém que posso dizer, olha, eu não tenho nada a ver com o assunto porque eu não votei em ti. Ou eu votei em ti e, portanto, toma lá, tem juízo. Acho que é um bocado assim. Pronto, na parte final, eu não sei se as folhas não chegarem, depois quem estiver a distribuir dir-me-á e eu depois na próxima vez levarei mais folhas com estas questões. Algumas são difíceis. Ouçam, se houver aqui alguma questão que vós não sabeis responder ou que podeis ter mais dificuldade em responder, deixai em branco até para eles perceberem que de facto as perguntas estão mal feitas. Porque se elas fossem bem feitas, toda a gente percebia aquilo que se quer perceber, aquilo que se quer dizer. E portanto é natural mas não desistam à primeira. E outra coisa que eu não cheguei a dizer e que é importante, eu estou a falar da última, partilha algum aspecto da vida da Igreja que mereça mais atenção. Aqui é que nós podemos, eu tenho aqui este espaçozinho, mas se este espaçozinho não chegar, metam outra folha e agrafam. Porque não há de ser pela nossa falta de participação que nós não digamos aquilo que somos convidados a dizer. Pronto. Que o Senhor Jesus nos dê a humildade de olhar para nós, de olhar para a Igreja de que nós fazemos parte, para que descobramos não só aquilo que não está bem, mas aquilo que está bem, para que possa estar melhor, para que neste sínodos, nesta caminhada em comum, nós possamos, em comum, uns mais à frente, outros mais atrás, outros lado a lado, possamos, com estas pequenas participações, dar o nosso melhor para que a Igreja seja mais aquilo que Cristo quer que ela seja. Eu já fiz o meu inquérito, diz aqui uma tal Lili. Bom dia, povo de Deus, estamos em oração convosco, amém, diz alguém, uma Rosa Francisco, não sei onde é que ela para. Diz o Marcelo Tiago, já abri o site, é bem fácil de acessar. Diz ele, aqui na questão, aqui o nosso questão. A Ângela diz assim, o Paulo que me traga uma folha. Não, isto é muito bom sinal, porque significa que as pessoas estão em casa, mas estão a participar e estão a ouvir, como é evidente, não é? Os que não podem vir. Pronto, e nós vamos, assim como também com os 46, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas,
por nós, ó Rei. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Preciso só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Irmãos e irmãs, oremos para que o Senhor continue a mandar profetas da sua Igreja e nos dê o gosto de escutar a sua palavra e confiadamente vamos dizer a cada pedido, respondendo: ouvi, Senhor, a nossa oração. Há pouco vi que é o Antero que estava, é o Antero, não é? O Antero veio ler aqui é de Paradela. Está aqui alguém mais de Paradela? Então faz favor, aqui a nossa Fátima, que é brasileira. Eu repito mais uma vez a resposta que somos convidados a dar: ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os fiéis e catecúmenos da Igreja sejam solidários com os homens que mais sofrem e os ajudem em suas carências e tristezas, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os ministros do Evangelho e todos os cristãos perseguidos por causa da fé sintam que Deus está com eles e lhes dá força, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os povos ainda não evangelizados possam ouvir o anúncio da palavra e glorifiquem conosco a Jesus Cristo, oremos, irmãos. Para que os esposos separados pela discórdia voltem a descobrir o sentido cristão da vida e a bondade do nosso Pai que está nos céus, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que todos nós aqui reunidos na casa de Deus, reconhecendo as graças que o Senhor nos dá, cresçamos cada vez mais em caridade, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai benignamente as orações do vosso povo e concedei-nos em abundância o que vos pedimos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar.
hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo e aceitai-os benignamente. Fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus amigo, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria, com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e coros celestes, proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e fez o brinde. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade.
Lembrai-vos desta igreja também que está aqui presente, de toda a igreja que está em países de trabalho, de todos aqueles que aproveitam esta transmissão para estar em contacto também conosco. Tende misericórdia, Senhor, de todos nós, daqueles que nos deixaram há muito ou há pouco tempo. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença, e de nós tende misericórdia. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança de que as coisas podem mudar com a nossa ajuda através deste sínodo, rezemos a oração daquele que quis caminhar conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com um Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que caminhou e caminha conosco, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Cristo. Oremos.
Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna, cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ora, sentemos um bocadinho, por favor. Esta semana, como é a primeira semana que vamos entrar do mês, na próxima quinta-feira teremos Eucaristia aqui às 19h30, depois na sexta, na quarta tenho em Intervassou, na quinta é aqui, na sexta-feira em Ois da Ribeira, em qualquer um destes lugares, destas localidades às 19h30, e depois no sábado vamos continuar em Intervassou para já mais uma semana sem Eucaristia e sem catequese, as coisas não estão fáceis. E no sábado, dizia eu, começaremos aqui com a Eucaristia às 6h15, depois em Paradela, às 19h30, aquilo que eu fiz hoje aqui, agora, nesta missa, já fiz ontem aqui na missa de Espinhel e já fiz também na missa de Paradela. Vou fazer daqui a bocadinho na missa de Ois da Ribeira e depois na missa de Travassou. E aquilo que eu estou a pedir às pessoas é que realmente, se possível, que depois entreguem, a não ser que não possam por qualquer motivo, mas se puderem, tragam as respostas, até para terem também um tempo para pensar nelas, tragam as respostas deste domingo a 8 dias e depositai depois as vossas respostas no cestinho das ofertas. E isto no sábado. No domingo, portanto, temos as Eucaristias normais, às horas do costume, 9h, aqui, 10h15 em Ois e 11h30 em Travassou. Quero dizer-vos também aqui a nossa poesia do Marcelo, Tiago. Fazer a caminhada sinodal requer um grande compromisso, que os cristãos sejam sinal de uma igreja sempre a serviço. Que participemos da discussão, pede o padre Júlio Grangeia, participa até o Paulo Sacristão, que leva a folha para a Ângela na aldeia. Já o cestinho terá outra função, que não será só de receber as ofertas. Depositai nele a folha com a redação das respostas que consideram certas. E assim, com todos bem envolvidos, a Igreja cumprirá o seu chamado de dar ao mundo outros sentidos para que cada um se sinta amado. É a resposta do Tiago Marcelo, a propósito também do Sínodo. Pronto, e entretanto, diz aqui um apelo: não deixem de votar, diz o Marcelo Tiago, não deixem de votar independentemente da opção política. O voto mostra a responsabilidade com o nosso país. Aqui, de longe, como cidadão português, que também sou, eu já votei pelo correio. Portanto, continuação de um bom domingo, diz depois o Horácio que está na Suíça, um bom domingo para todos, diz a Marisa, e depois todos os nossos conterrâneos que nos acompanham, assim como também todos aqueles que são de outros sítios e que também nos fazem companhia. Neste momento estão 41. Pronto, e ficamos então assim. Eu pedia, de facto, e pedia já ao Carla, porque eu se calhar, as folhas se calhar não vão chegar. Esta folha que eu vou pedir para se distribuir, Isabel, também posso pedir a sua ajuda. Aqui, as respostas, eu depois queria ver se levava alguns papéis para hoje, mas não sei se vai chegar. Isto é por isso que eu digo, é um por família, por casa, está bem? As pessoas que quiserem, depois fiquem de pé e depois, quando a Isabel ou a Carla passarem por vocês,
para a gente ouvir o cântico final e em paz que o Senhor vos acompanhe. Espera só um bocadinho. Vê lá se vocês